Oi, crianças, tudo bem? Eu tô aqui para contar uma história muito legal para vocês. E desde já eu deixo um beijinho para Eloá e para o Rian da etapa 2A da tia Hélia, tá bom? Vamos lá? Essa história a gente vai cantar uma música primeiro para começar. Vou começar a história, começar a contação. Aproveite, minha gente, e abra o seu coração. O livro que eu vou contar a história, o nome chama Marcelo Marmelo Martelo. Quem escreveu foi a Ruth Rocha. Era uma vez um menino muito esperto. Ele gostava muito de perguntar as coisas. Um belo dia, ele chegou para o pai dele e perguntou por que ele se chamava Marcelo. E o pai e a mãe disseram, né, do Marcelo, que eles tinham escolhido esse nome porque gostaram. Você sabe aí na sua casa por que você tem esse nome? A origem dele, quem escolheu. Se você não sabe, pergunta para a mamãe e para o papai. Ele começou com essa pergunta e depois Marcelo, como não parou mais, ele perguntava tudo. Por que o cachorro tinha 4 patas? Por que o mar não derrama a água? Ele fazia muitas e muitas e muitas perguntas. E ele começou a questionar por que as coisas tinham nomes que não se pareciam com a sua função. Por que cadeira não se chamava sentador? Por que colher não se chamava mexedor? Por que a bola era redonda e não quadrada? Né? E aí ele começou a fazer um monte de perguntas. Quando ele estava jogando futebol, ele disse assim que a bola tinham colocado o nome errado. Porque a bola chama bola porque é redonda? E o pai disse sim. E bolo? Bolo é redondo? O pai disse sim. E ele disse não, a mamãe faz bolo quadrado. Então, para Marcelo, algumas coisas não faziam muita lógica. Ele queria entender o porquê do significado das coisas. E o pai explicou para ele que o nome, a origem dos nomes, vem de uma língua muito antiga que é o latim. Vocês já ouviram falar do latim? Pois é, a origem dos nomes, das palavras, vem dessa língua. Mas Marcelo não compreendeu muito bem e ele quis no dia a dia mudar o nome das coisas. Ele começou a falar a sua língua. No café da manhã, ele falava, em vez de falar bom dia, ele falava bom solário. Me passa, por favor, o mexedor, ao invés de falar me passa a colher. E assim ele criou um mundo à parte. Só que os pais de Marcelo estavam preocupados, porque quando chegava a visita, ele falava do jeito dele e ninguém entendia nada. A língua dele era bem diferente. Enfim, Marcelo, ele teve um belo dia que aconteceu uma situação que ele foi para a mãe dele e começou a falar: ó, sabe o que eu vi na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira. Depois o puxadeiro fugiu e o possuidor ficou danado. A mãe não entendeu nada. Ele estava dizendo da carroça, ele estava dizendo do cavalo que tinha fugido, só que a mãe não estava entendendo. E Marcelo começou a ficar bravo porque eles não entendiam o que ele falava. Só que um dia aconteceu uma situação bem complicada. Marcelo, ele estava no quintal e aí ele tem um cachorrinho que chama Godofredo. O cachorrinho dele ganhou uma casinha, né, que o pai do Marcelo fez para ele de madeira. E aí jogaram uma ponta de cigarro acesa e essa casinha, ela pegou fogo. E Marcelo, ele foi lá correndo avisar os pais. Só que ele foi lá e começou a falar na sua língua. Papai, papai, embrasou a moradeira do Latildo. O que, menino? Não tô entendendo nada. A moradeira, papai, embrasou. Tá uma branqueira danada. E o pai não estava entendendo nada. E esse tempo foi passando e quando o pai foi conseguir entender o que o Marcelo estava falando, já era tarde demais. A casinha do cachorro estava destruída, toda acabada. E aí, a partir daquele dia, o Marcelo entendeu que tudo tinha um nome e para se comunicar, para que as outras pessoas possam entender, esse é o sentido da gente usar palavras iguais, né, para tudo, para as outras pessoas poderem entender o que a gente está falando. A partir daquele dia, ele entendeu que era importante usar as palavras corretas, de acordo com a língua, né? Marcelo, em casa, ele falava diferente, os pais deixaram assim, não tinha problema. Em casa, todo mundo já estava acostumado com o Marcelo, mas fora de lá, ele percebeu que ele tinha que seguir um padrão, tá?
E aí, ele conseguiu entender todo esse significado. Vocês gostaram dessa história? Eu acho que ela é muito bacana para a gente poder entender a importância da comunicação, da gente poder falar e o outro poder entender, não é verdade? Para isso que serve a comunicação, para a gente poder um entender ao outro. Então eu vou pedir para você, aí na sua casa, que você faça um desenho bem bonito dessa história, tá bom? Escreva lá, ó, o nome Marcelo, com letra O, M de Marcela e de Mateus, letrinha A de Adriane, R, o C de casa, o E de elefante, o L de Lívia e o O de Otávio. Marcelo. Desenha, faça um desenho bem bonito e não esquece de postar na hashtag Fique em Casa Três Irmãs, tá bom? Beijo, crianças. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã.